Olá, meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês que me ouvem e que me veem. Faz tempo que não falo com vocês em dia de quarta-feira. Eu tenho tido o privilégio de poder contar com a cooperação de alguns pastores e alguns irmãos, membros de nossa igreja, que têm contribuído com palavras abençoadoras em nossos cultos de quartas-feiras. Mas hoje eu resolvi trazer eu mesmo a palavra para vocês, porque eu já estava com saudade de vê-los também no meio da semana. Quem de nós poderia imaginar que pudéssemos estar passando por um problema tão sério como este que estamos passando neste ano? Quem sequer de nós poderia imaginar que pudéssemos, de repente, ser parados de tudo que sempre fazíamos e sermos colocados em um verdadeiro aprisionamento? Não vou entrar em discussão sobre o mérito dessa situação, até mesmo por não ser da área implicada, nem conhecer de fato, a fundo, a ponto de poder tecer qualquer discussão ou comentário com base que possa ser vista como científica. No entanto, o que tenho conseguido perceber, e creio que cada um de vocês também tem conseguido, é que de repente nós fomos apanhados de sobressalto com um problema sério, e este começou a se espalhar, ganhando a esfera de uma pandemia. Pandemia esta que tem afetado milhões e milhões de pessoas no mundo. De repente, pessoas começaram a ser contaminadas, começaram a adoecer, começaram a morrer, e ninguém a princípio conseguia frear a velocidade impressa sobre aqueles que estavam sendo acometidos do tão conhecido Covid-19. Passados 8 meses, começamos a perceber que a força do mal começa a diminuir sua intensidade e até parece que começa a se transformar o tempo em novamente calmaria. Do que hoje continuamos a viver, irmãos, algumas lições nós temos conseguido aprender, e eu diria que a primeira delas é que é vivendo que nós aprendemos, porque fomos obrigados a aprender algumas coisas que a gente normalmente não se preocuparia em aprendê-las. Segundo, nós não estamos preparados para as catástrofes que podem nos ocorrer, os problemas grandes que podem surgir. Terceiro, todos nós temos medo da morte. E quarto, que nós somos capazes de refletir sobre nossas vidas e tomar decisões sábias que contribuam para o nosso crescimento. Talvez você esteja pensando assim: pastor, quem não tem medo da morte? Embora saibamos que os que morrem em Cristo são alcançados pela salvação e já têm a garantia da vida eterna com Deus. Acontece, porém, que embora saibamos disso, embora nos alegremos até com essa certeza, nós não queremos nos desapegar deste mundo. Continuamos crendo que, mesmo achando que o mundo não está bom, que a coisa está indo de mal a pior, ainda assim preferimos continuar um pouco mais por aqui. Não queremos sequer pensar na possibilidade de deixar nossos filhos, de deixar nossos pais, deixar nossos netos, nossos amigos, nossas igrejas, para vivermos com o Senhor. E foi pensando nisso que eu desejei refletir com vocês sobre algo muito interessante que o apóstolo Paulo ele apresenta na sua carta aos Filipenses, no capítulo 1, no verso 20 e verso 21, que eu gostaria de fazer a leitura destes dois versos com vocês e pensar rapidamente com vocês sobre o tema Centralizando Cristo. E o texto bíblico diz assim: segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Olhando, amados, para estes escritos de Paulo aos Filipenses, nós podemos verificar que a verdadeira devoção cristã
precisa estar fundamentada na breve e profunda sentença utilizada por Paulo neste verso. Para mim, o viver é Cristo. Com esta proposição, com esta afirmativa de Paulo, ele estaria afirmando que para ele nada faria sentido se não fosse centralizar sua vida, suas ações, suas atitudes em Cristo. Ele não diz, por exemplo, assim: para mim o viver é trabalhar, para mim o viver é me divertir, para mim o viver é desfrutar a vida, enquanto a morte não se mostra como minha real companheira. Ele não diz também: para mim o viver é a moralidade, a religião, a benevolência. Quem, na época de Paulo, poderia ser tão devotado quanto ele? Quem, ainda hoje, vivendo os nossos dias, poderia da mesma maneira estar apto a qualquer competição neste sentido com este servo do Senhor? Ele afirma a respeito de si mesmo e faz algumas colocações, dizendo-se zeloso, dizendo-se hebreu dos hebreus. Não que ele não valorizasse essas coisas, porém ele diz que ele amava Cristo incondicionalmente e infinitamente mais do que qualquer outra coisa. Aí eu começo a pensar por um outro lado, e nós vamos saber por que Paulo ele se preocupava tanto com isso. O principal objetivo do inimigo de nossas almas, de Satanás, é manter Cristo fora do nosso coração, pois ele odeia Cristo e irá usar-se de todos os meios possíveis a ele para nos afastar também do convívio com Jesus Cristo. Mas o que ele nunca vai fazer, é lógico, é nos aproximar de Cristo, pois a própria Bíblia diz que não pode haver comunhão entre luz e trevas. O alvo do inimigo de nossas almas será sempre destronar Cristo do nosso coração, será sempre tirar o Senhor Jesus do centro de nossas vidas e ocupá-la com a sua presença. Por isso nós precisamos viver esta luta. Mas o segredo do sucesso para as nossas vidas, irmãos, é nós entronizarmos Jesus em nossos corações, é buscarmos Jesus para estar dentro das nossas ações, é tê-lo sempre preenchendo o vazio do nosso ser, o vazio da nossa alma, o vazio do nosso coração. Tenho pensado, irmãos, que Deus tem se utilizado deste tempo para nos mostrar algumas coisas. A primeira delas é que Ele não muda e que através de tudo que estamos experimentando, Ele nos tem feito crescer espiritualmente. Ele nos tem feito entender que, como crentes, não podemos de forma alguma continuar vivendo a vida cristã de uma maneira medíocre, sem de fato centralizarmos Cristo em nosso coração. Que estamos mais próximos de sua volta quanto possamos imaginar. E que por conta disso não podemos abrir mão de anunciar o dia aceitável do Senhor. Que não podemos afirmar que nada que não tenhamos de fato autonomia e autoridade para falar possa ser dito por nós. Que precisamos pedir, mas precisamos também esperar para receber. Mas por que Paulo teria afirmado com toda certeza, com toda a categoria para ele, que morrer era ganho? O verdadeiro crente, que de fato vive no centro da vontade de Deus, não precisa ter medo da morte. Conversando há poucos dias atrás com um dos irmãos de nossa igreja, eu creio que não haja problema algum, até mesmo fazer menção de seu nome, pela bênção daquilo que nós conversamos, irmão José Carlos Nogueira, e ele me contava de sua experiência com o Covid-19, e disse-me que em dado momento de sua aflição, quando não estava conseguindo sequer respirar direito, ele começou a pensar que sua vida pudesse estar chegando ao fim. Disse ele que seu sentimento fora tão diferente que ele achou que naquele momento ele precisaria entregar-se ao Pai, pois sentia que a morte estava bem próximo de si. Disse então
que quando resolveu desistir, Deus entrou como socorro bem presente em tempo da sua tribulação, em tempo da sua angústia. E disse que a partir dessa sua palavra, dessa sua entrega, sua respiração foi voltando ao normal e ele pôde então sentir que Deus é de fato dono da vida e ele estava restaurando a sua vida para que ele pudesse continuar a viver. Precisamos dar glórias ao nosso Deus, irmãos, pelo que Ele está fazendo na vida de muitos de nós. E isto o fez resistir firme e continuar, sabendo que Deus estava no controle do seu viver. Paulo disse que o viver é Cristo. O que ele estava afirmando em suas palavras era o seguinte: Deus tem um propósito para o meu viver. Minha morte, quando ela vier, será simplesmente o fim da minha missão na terra e o início de meu descanso eterno nos céus. Quando falamos destemidamente a favor de Cristo ou permanecemos fiéis a Ele durante situações difíceis, encorajamos outros a fazerem o mesmo. Então, o desejo é que nós, enquanto servos do Senhor, possamos ser uma fonte de encorajamento através de sua maneira de viver, de nossa maneira de viver a vida cristã. Paulo tinha uma atitude de abnegação admirável. Ele sabia que alguns estavam pregando apenas para criar sua própria reputação e que tiravam proveito de sua prisão para tentar construir sua própria imagem. A despeito dos motivos desses pregadores, Paulo se regozija ao saber que, de uma forma ou de outra, as suas mensagens estavam sendo divulgadas. Meus irmãos, o desejo do meu coração é que cada um de nós possa estar construindo valores para o reino do nosso Deus, enquanto estamos vivendo esse isolamento social, e que possamos crescer em nosso relacionamento com Ele, e que, acima de tudo, possamos, ao voltar ao convívio com os nossos irmãos em Cristo, viver de fato um cristianismo onde nada, nem ninguém possa nos desviar do verdadeiro compromisso com a obra do nosso Deus. E que, para tanto, Ele mesmo nos abençoe. Amém. Uma abençoada quarta-feira para você. Vamos agora às nossas orações. Fiquem com Deus e Deus os abençoe em tudo.